Usar médiums ou pessoas consideradas como tendo habilidades psíquicas, tanto pela polícia quanto pelo governo, sempre foi muito controverso e pouco divulgado. A ideia é que não existe esse tipo de habilidade, e mesmo quando o governo se utilizou de pessoas assim para fazer experimentos, tudo foi muito bem escondido, como é o caso do MKUltra. Apesar disso, a gente tem vários registros e vários casos de médiums ou pessoas consideradas especiais que ajudaram em investigações, que ajudaram o exército e tantas outras coisas. O caso de hoje é de uma médium que foi crucial para solucionar um caso criminal, e esse caso é contado pelos 2 policiais que participaram mais ativamente nas investigações. Inclusive, um deles já trabalhava na polícia há mais de 20 anos e não acreditava nesse tipo de coisa, mas depois dessa mulher, ele disse que ele passou a acreditar. Então, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem me acompanha no Instagram, sabe que esse caso me deixou bem emotiva. Eu não tava esperando pelo final, então eu imagino que vocês vão ter a mesma reação do que eu. E eu também queria comentar antes de tudo que eu sei que o foco da minha câmera é péssimo. Vocês sempre comentam isso e eu juro que eu tô tentando arrumar. Eu já atualizei o software, já tirei do foco automático e alguma hora vai dar certo, mas eu não vou ficar sem gravar vídeo, então tenham paciência comigo, por favor. E antes de mais nada, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Vocês estão me ajudando muito com isso, principalmente dando bastante like. Então eu conto com vocês pra me ajudar ainda mais. Compartilhem com as pessoas que vocês sabem que gostam de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, porque tem sempre 2 vídeos por semana, vídeos longos sobre esses casos, e todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. E agora, sem mais enrolação, bora pra história. No dia 23 de novembro de 1982, uma garota de 17 anos chamada Amy Hoffman desapareceu. O carro dela foi encontrado no estacionamento de um shopping e estava em uma situação bem estranha. A porta do motorista estava aberta, a bolsa dela estava no banco do passageiro e a chave do carro tinha sido derrubada a alguns metros de distância do carro. O comandante de investigação do Departamento de Polícia de Nova Jersey, chamado Jim Moore, foi chamado. A cena do carro era muito confusa, porque eles não sabiam exatamente se a Amy tinha sido sequestrada, se ela simplesmente tinha decidido fugir, ou o que teria feito ela abandonar o carro naquele estado. Essa cena foi muito divulgada, principalmente depois que a família entrou em contato com a polícia. Eles ficaram desesperados quando a filha deles não voltou para casa e decidiram emitir um alerta para a cidade toda, perguntando se alguém tinha visto a Amy. Naquela cidade, uma mulher chamada Nancy Weber tinha se tornado bem famosa por conta dos poderes psíquicos que supostamente ela teria. A Nancy tinha recentemente se divorciado e ela estava muito atarefada cuidando da casa dela e dos 2 filhos, que na época tinham 8 e 13 anos. Algumas semanas antes do dia de ação de graças, ela estava em casa preparando o jantar para eles. Ela tinha 1 milhão de coisas para fazer e de repente o telefone tocou. Ela não sabe exatamente por que ela se sentiu dessa forma, mas ela tinha a sensação de que não ia ser um telefonema muito bom. Ela não queria atender. E aquela sensação tinha sido tão estranha que quando ela ouvia o barulho do telefone, ela sentia os pelos da nuca dela se arrepiando. A mãe da Nancy chamava ela de bruxa, mas ela não gostava de usar esse termo. Ela só dizia que ela tinha os sentidos muito aguçados. Apesar dela não querer atender aquele telefonema, ela atendeu e ela descobriu que quem estava falando era a irmã da melhor amiga da Amy. Ela dizia que a Amy Hoffman tinha desaparecido e se a Nancy conseguiria encontrá-la. Ela disse que já tinha ouvido falar das habilidades da Nancy e que eles estavam completamente desesperados, porque a cada minuto que se passava poderia significar que talvez a Amy acabasse perdendo a vida. A Nancy já tinha ouvido falar alguma coisa ou outra desse caso, mas ela não tinha dado muita atenção, porque ela estava em um momento muito difícil da vida dela, e quando ela estava ouvindo essa menina falando no telefone, parece que ela entrou em um estado meio que de transe, e algumas coisas vieram na cabeça dela, algumas imagens que ela não conseguia explicar. Como ela estava fazendo jantar, ela estava ali na cozinha, e quando ela olhou para a pia do lado dela, que estava pingando gotas de água, ela viu essa água se transformando em sangue. Ela também teve alguns flashes de uma floresta e uma mulher gritando, e ela viu claramente a palavra estupro. A Nancy, muito assustada e saindo do transe daquela visão, pediu desculpas para a menina e disse que, claro, tudo bem, que era para ela passar o nome dela para os familiares e também para a polícia que estava envolvida, porque se fosse o caso, se fosse interesse deles, ela poderia ajudar. E de acordo com a Nancy, nessa hora ela já tinha a sensação de que a Amy tinha morrido, mas ela esperava que ela tivesse errada. A área passando pela câmera.
A Ari é a primeira pessoa a ouvir as histórias do canal, né, Arinha? Enquanto isso, a polícia tinha recebido uma denúncia e eles foram checar uma floresta próxima de Nova Jersey e, infelizmente, eles encontraram o corpo da Amy. Ela tinha sido assassinada brutalmente. A Amy estava no último ano do ensino médio, ela era líder de torcida, ela era muito popular, mas quem teria feito uma coisa dessas com ela? O corpo dela foi encontrado com várias marcas de faca. Imediatamente depois que o corpo da Amy foi encontrado, essa notícia saiu em todos os jornais, principalmente porque a cidade estava em alerta e tentando procurar ela. Então eles informaram que o corpo dela tinha sido encontrado, tinham alguns detalhes do crime e o estado em que o corpo tinha sido encontrado. E infelizmente, quando a Nancy pegou o jornal naquela manhã na casa dela, ela recebeu uma notícia e ela ficou muito mal e frustrada. Ela estava esperando que ela tivesse errada na visão dela, mas ela não estava. E ao ler o artigo, ela ficou mais confusa ainda, porque ela percebeu que os policiais não mencionavam que a Amy tinha sido estuprada. Mas ela tinha visto claramente aquilo. Por que eles estavam mentindo? E esse era o nível de confiança da Nancy nas próprias visões. Ela tinha claramente que o que ela viu era real. Poucos minutos depois, a Nancy notou que um carro estava estacionando do lado de fora da casa dela. Era um jovem detetive chamado Bill Hughes. Ele estava bem recentemente na polícia, fazia um ano mais ou menos, e ele já tinha ouvido falar das habilidades da Nancy. Quando ele abriu a porta e se apresentou, a Nancy, indignada com aquele artigo, já perguntou imediatamente por que eles estavam mentindo, que ela sabia que a Amy tinha sido estuprada, que eles estavam omitindo essa informação e que ela tinha claramente para ela que esse homem que tinha cometido esse crime ia cometer de novo. A investigação, então, foi gigantesca. Eles montaram uma força-tarefa, lembrando que o carro da Amy tinha sido encontrado no shopping. O shopping se chamava Morris County e tinha um senso de urgência em capturar esse homem o mais rápido possível antes que ele cometesse outro crime. Uma testemunha ocular disse ter visto um carro sedã ou verde ou azul ali no estacionamento com um homem dentro e com um comportamento meio suspeito. A questão é que o corpo da Amy, apesar de estar com várias facadas, na autópsia eles conseguiram determinar que sim, ela tinha sido estuprada, ou seja, a Nancy estava certa. Mas essa informação dela ter sido estuprada não tinha sido divulgada para o público, então não tinha como a Nancy saber, a não ser que ela tivesse algum contato muito dentro da polícia que falaria isso para ela. O Bill, depois de ter uma conversa inicial com a Nancy, ele percebeu que ela estava certa e ele acreditava muito nas habilidades dela, principalmente por causa dessa informação que a Nancy trouxe pra ele sem ele ter falado nada. Só que o Bill precisava de alguém com mais credibilidade do que ele dentro da polícia, afinal ele tinha acabado de começar a trabalhar lá, ninguém ia querer aceitar a opinião de uma médium, até porque a maioria das pessoas lá eram super céticas, então ele decidiu que ele precisava de alguém de autoridade, mas alguém que fosse flexível o suficiente pra ouvir o que ele tinha pra dizer e pra ouvir a Nancy. Foi aí que ele se deparou com o capitão Jimmy Moore. Ele já estava na polícia há cerca de 25 anos, ele já tinha visto absolutamente de tudo, talvez ele até já tivesse lidado com algum caso em que houve uma consulta com algum médium ou não, então o Bill perguntou se ele poderia ser o parceiro dele durante esse caso, e aí o Jim, apesar de achar meio estranho e normalmente não trabalhar com detetives bem mais novos assim, que estavam começando a carreira, ele acabou aceitando, ele falou, talvez eu consiga ensinar algumas coisas pra esse cara. Além disso, o Jim ia acabar tendo uma pessoa pra dirigir o carro dele, o que seria ótimo. Nesse ponto da investigação, nem o Jimmy, nem o Bill ou qualquer outra pessoa que estivesse envolvido com o caso tinha pra onde ir. Eles não sabiam onde procurar, o que procurar ou quem procurar. O Bill, então, precisava achar alguma forma de propor a consulta da Nancy pro Jimmy. Então ele foi meio ali com cuidado e perguntou pra ele o que ele achava de policiais que consultavam médiums pra esse tipo de casa. E o Jimmy prontamente já disse que achava uma besteira. Apesar disso, a curiosidade venceu e o Jimmy perguntou, mas por que você tá falando isso? E aí o Bill comentou que ele conhecia a Nancy, que ele tinha ido na casa dela e que ela tinha comentado essa questão do estupro. E aí o Jimmy falou, bom, a gente não tem nada a perder, a gente literalmente não tem nada pra seguir nessa investigação. Então vamos dar uma chance até pra sentir como que ela falaria, o que ela falaria. Quando eles chegaram na casa da Nancy, de acordo com o Jimmy, ele disse que ela parecia uma pessoa normal. Ele disse que ela não tinha uma bola de cristal, ela não era aquela pessoa que ficava olhando pro céu e imaginando coisas sobre os astros. Não.
E esse é um tabu, tá? É só a impressão que o Jimmy tinha dessas pessoas, e aí ele viu que não era isso. E aí quando eles chegaram, o Bill pediu pra Nancy contar tudo que ela já sabia do caso da Amy até agora. E foi aí que ela começou. Ela disse onde o corpo tinha sido encontrado, disse a questão das facadas e disse que ela tinha sido abusada sexualmente. E foi aí que o Jimmy começou a desconfiar. Ele pensou, só os detetives principais desse caso sabem dessa informação. Então será que ela chutou ou será que ela realmente sabe? Depois de algum tempo, meio que ali em silêncio, o Jimmy falou, tá, vamos dar uma volta de carro. E a Nancy concordou, desde que os dois não falassem absolutamente nada pra ela sobre o caso. Ela disse que ela queria trabalhar com os sentidos dela. E ela não queria, por exemplo, receber informações deles e aí ter que adaptar as visões que ela tava tendo para as informações que eles tivessem passado pra ela. Então ela falaria o que ela tava vendo, independente de fazer sentido ou não. E o Jimmy super concordou, inclusive ele nem ia passar as informações pra ela do caso, porque ele queria ver se aquilo era real ou não. O primeiro lugar onde eles levaram a Nancy foi no shopping onde o carro tinha sido encontrado. O shopping era gigantesco, tinha mais de 1000 vagas de estacionamento. E quando eles chegaram no estacionamento, o Jimmy disse pro Bill não dirigir diretamente até onde o carro tinha sido encontrado. Ele queria ver se ela ia adivinhar mesmo. Então eles entraram no estacionamento, eles foram fazendo um caminho diferente e a Nancy rapidamente disse, não, é por lá, você vai por esse lado, daí você vira aqui. E aí o Bill foi seguindo as direções da Nancy e aí eles chegaram mesmo no lugar onde o carro tinha sido encontrado. De acordo com a Nancy, ela chegou nesse lugar porque ela disse que o local tinha uma energia muito forte de um trauma e que essa energia ficava impregnada tanto no solo quanto no ar. Então eles pararam o carro, a Nancy desceu, ela colocou os braços assim e começou a sentir o ambiente. E era muito impressionante porque ela começou a ter emoções e encenar aquela cena como se ela estivesse vendo tudo ali na frente dela mesmo. Então ela disse que viu um carro sedã verde que estava um pouco mais longe, assim como a testemunha ocular tinha visto, e isso também não tinha sido divulgado. E ela disse que ela também via um outro carro. E foi aí que ela teve uma visão mais clara. Ela disse que essa visão foi tão clara que ela conseguia até rebobinar e ver de novo se ela quisesse. Então o que ela viu foi uma mulher chegando até o carro dela, segurando uma bolsa, ao mesmo tempo que esse cara que estava no carro verde começou a ficar meio de prontidão. Quando ela foi se aproximando do carro, ela abriu a porta e colocou a bolsa no banco do passageiro. Nessa mesma hora, o cara do carro verde saiu e foi em direção a ela. E aí ele segurou ela começou a gritar e foi aí que ela derrubou a chave do carro a alguns metros de distância. Então ele arrasta a garota até o carro dele, deixando a porta da frente do carro aberta. Ele joga ela no banco da frente, tranca a porta e sai. Ela também percebeu que atrás do carro tinham 3 luzes, uma do lado da outra, porque na hora que ela teve a visão do carro saindo, ela conseguiu enxergar a traseira. De acordo com os policiais, o Bill e o Jim, que estavam vendo essa cena, eles viam que parecia que a Nancy estava sentindo um tipo de dor, uma tristeza, um estresse daquela situação toda, como se ela tivesse visto mesmo. É claro que eles ficaram bem impressionados, mas não tinha muito que eles pudessem usar, então eles decidiram levar ela para a próxima cena, que seria a floresta. Conforme eles iam dirigindo para mais perto da floresta, a Nancy foi ficando cada vez mais incomodada. Ela olhava o tempo todo para a janela do carro, ela começou a segurar o pescoço e ter algumas sensações estranhas. E aí eles fizeram a mesma coisa que eles tinham feito no estacionamento. Eles pararam o carro e deixaram a Nancy seguir sozinha até ela achar o lugar da floresta onde o corpo tinha sido encontrado. E foi quase que imediato. Ela foi exatamente nesse local e ela disse a mesma coisa, que tinha uma energia ali de que algo muito ruim tinha acontecido. Lembrando que nessa floresta não tinha nenhuma pegada, não tinha nenhuma fita da polícia, não tinha nada que indicasse aquele local, o corpo já tinha sido removido e ainda assim ela conseguiu chegar no lugar exato, em uma floresta onde tudo é muito parecido. Ela também disse que a energia dessa floresta parecia perfurar o corpo dela, era como se fosse milhares de agulhas e facas entrando e era um lugar denso, então ela tinha que lutar para conseguir chegar até ali. E aí a visão veio de novo. Ela teve na cabeça como se alguém estivesse soletrando assassinato sangrento. E aí ela ficou em silêncio até começar a ouvir a voz da Amy. Ela ouvia alguém gritando por socorro, uma luta daquele homem com a Amy.
Ela pedia pra ser deixada em paz, e aí o assassino puxou uma faca, e quando ela olhou pro rosto dele, ela percebeu que ele tava gostando daquilo. De repente, ela sentiu uma dor profunda, e ela sentiu que nessa hora ele tinha perfurado o corpo dela. Ela notou que ele esfaqueava o corpo dela mesmo depois dela já ter morrido, e quando ela contou isso pro Jimmy, ele pensou na mesma hora que a autópsia de fato mostrava que tinham algumas facadas que foram recebidas depois da morte, mas como a Nancy sabia daquilo? E era aquela mesma situação, a Nancy chorava, ela gritava como se ela estivesse acompanhando cara a cara aquele assassinato acontecendo. Era como se ela tivesse saído completamente da realidade e estivesse dentro dessa memória. Apesar da Nancy estar conseguindo fornecer algumas informações para a polícia do que ela estava vendo, ela precisava de coisas concretas. Ela precisava ver o rosto desse cara, ela precisava descrever quem era que ela estava vendo. Ela disse que ele tinha cerca de 1,80 m de altura, cabelos pretos e o corpo e o rosto muito magros. Os dois ficaram completamente abismados com as informações que a Nancy forneceu, mas ainda assim eles não podiam usar aquilo, e o relógio estava contando. Então eles foram pra casa, não tinha muito como seguir, além do que eles já tinham conseguido até agora com a Nancy. E aí a Nancy estava muito preocupada, ela estava com a sensação de que ele ia atacar de novo o mais rápido possível. E foi um dia que ela acordou, ela ligou o noticiário e ela viu que eles tinham descoberto um outro corpo em Warren County. O corpo foi encontrado no acostamento de uma pista e o nome da garota era Deidre O'Brien. Esse caso tinha uma testemunha, era um caminhoneiro que tinha parado o caminhão para descansar. Inclusive, ele disse que ele viu um carro sedã verde entrando no acostamento dessa rodovia perto de onde ele estava. A Deidre tinha 25 anos e estava dirigindo em direção à casa dos pais dela. Ela foi forçada por esse carro a entrar no acostamento e provavelmente aí que ela foi capturada. A polícia estava em alerta a nível estadual, porque a qualquer momento ele poderia atacar de novo e eles precisavam evitar que isso acontecesse. Sem nenhuma evidência nova e sem ter pra onde seguir de novo, o Jimmy e o Bill não vinham outra alternativa a não ser levar a Nancy até esse acostamento e ver se ela conseguia ter alguma outra visão do que tinha acontecido ali. E tudo aconteceu como mágica. A Nancy não sabia dos detalhes, ela viu aquele veículo verde, ela apontou pro local onde o veículo estava, que era exatamente o mesmo local onde a testemunha tinha dito ter visto. O homem saía do carro, abria o porta-malas, tirava uma garota de lá de dentro que estava gritando, ou seja, ela ainda estava viva, e foi aí que ele esfaqueou ela no estômago. Depois ele largou ela no estacionamento, entrou dentro do carro e foi embora. E aí a Nancy viu um caminhão ali perto, ele viu a Deidre levantando, com a mão no estômago, tentando se arrastar para chegar nesse caminhão e pedindo ajuda. Ela foi quase conseguindo correr até lá, e aí esse caminhoneiro saiu, viu que ela tava mal, e aí ele falou, não, vai ficar tudo bem, você vai ficar bem, vai dar tudo certo. Mas a Deidre percebeu que ela ia acabar morrendo, que ela não ia aguentar. Ela agradeceu o caminhoneiro e ela morreu nos braços dele. Mas como a Nancy sabia de tudo aquilo? Mais uma vez, ninguém sabia que a Deidre tinha morrido nos braços do caminhoneiro. Eles sabiam que ela tinha sido encontrada por ele, mas os detalhes ele contou só pra polícia. A Nancy tentou focar dentro daquela visão para ver se ela conseguia pegar mais detalhes do rosto do assassino. E chegou em um momento que ela conseguia se ver dentro do carro com ele, como se ela fosse ele, como se ela estivesse dirigindo em alta velocidade dentro daquele carro verde. Ela conseguia ver os dedos magros dele segurando o volante, mas nada que ela via conseguiria ajudar de fato a polícia. Agora eles precisavam de algum endereço, algum familiar, algum lugar de trabalho, qualquer coisa que eles pudessem ir lá e investigar e tentar achar essa pessoa. Em certo ponto, quando eles já estavam dirigindo de volta para casa, a Nancy perguntou em qual cidade eles estavam. Ela estava se sentindo meio incomodada naquela região. Quando os detetives falaram o nome da cidade, ela disse que o assassino desses casos tinha muito ódio pelos policiais daquela região. E aí eles já pensaram, se ele tem ódio pelos policiais, ou é porque ele já foi preso, ou é porque ele levou alguma multa. Foi aí que eles decidiram ir até o departamento de polícia para ver se eles conseguiam descobrir alguma coisa. Quando eles chegaram no lugar, eles foram conversar com o policial que estava responsável na hora. Eles não sabiam exatamente o que falar pra eles, principalmente porque nada do que a Nancy estava falando era algo muito concreto. Só que a Nancy simplesmente viu as palavras pularem da boca dela. Ela disse que tinha um policial que trabalhava lá, que no verão tinha dado pelo menos uma multa pra um homem e que o sobrenome desse cara começava com C, no caso o sobrenome do policial. E aí a pessoa respondeu que talvez ela pudesse estar falando do Constanza. E aí a Nancy falou, esse cara com certeza vai saber quem é o nosso assassino. E foi aí que veio uma outra visão pra ela. E se vocês não estavam acreditando nessa história toda até agora, pra mim essa é a hora que fica mais impressionante, porque ela conseguia ver
ver a cena de quando o policial estava dando a multa pro assassino. E quando o assassino estava recebendo a multa, ele teve que dar o documento de identidade pro policial. E ela conseguiu enxergar o documento de identidade. Ela percebeu que o nome dele era James. E aí, quando ela se concentrou ainda mais, ela viu o sobrenome. O sobrenome começava com K, ela não conseguia descobrir por nada qual era o meio, mas terminava com ICH. Era só essa informação que ela conseguia. E eles não conseguiram falar com esse policial, Costanza, porque ele estava de férias. E naquela época, se um policial estava de férias, não tinha como entrar em contato com ele. Não tinha redes sociais, não tinha como mandar mensagem, não tinha nada. Eles tinham que esperar até ele voltar. Mas quando ele voltasse, podia ser tarde demais e uma outra mulher poderia acabar morrendo. Então os dois detetives, o Jim e o Bill, lançaram um sinal de alerta para todos os policiais da região que estavam ali trabalhando no caso e para o promotor de justiça para eles armarem uma reunião e eles contarem tudo que eles tinham descoberto com a ajuda da Nancy. Até porque, se eles conseguissem falar com o promotor, talvez eles conseguissem acesso aos registros do Constanza sem ter que esperar ele voltar de férias. Mas quando os três entraram no quartel para essa reunião, eles ouviram alguém dizendo: "Tire ela daqui, eu não quero ela aqui dentro, tira ela daqui agora." Quem estava falando isso era o promotor. Ele disse que ele conhecia a Nancy, que ela era médium e que ele não queria ouvir falar dessas besteiras. O Jim e o Bill ficaram muito irritados. O Jim ficou tão irritado a ponto de falar pra ele: "Se você não quer saber o que ela tem a dizer, então você também não quer saber o que eu tenho a dizer e eu tô indo embora daqui." E o Jim tinha propriedade. Ele já trabalhava na polícia há mais de 20 anos. Eles não podiam falar com ele daquele jeito. E foi aí que teve uma desconfiança, uma coisa de tipo: será que eles tinham alguma informação bem importante mesmo? Enfim, acabou que não deu em nada, todo mundo foi pra casa. A Nancy não conseguia dormir tranquila, ela tava muito incomodada, ela sabia que esse assassino ia atacar de novo, que ela ia ligar o noticiário e ia se deparar com uma notícia trágica de novo. Ela teve febre, ela teve outras visões, e uma dessas visões, ela via um homem perseguindo uma mulher à noite. E aí ela decidiu que ela precisava fazer alguma coisa que tivesse no alcance dela. A Nancy tinha um grupo de estudos para ajudar algumas pessoas que tinham habilidades parecidas com a dela e que quisessem desenvolver essas habilidades. O grupo já tinha pelo menos 4 pessoas que eram mais desenvolvidas e ela pensou que se ela juntasse esse grupo, talvez eles pudessem unir as forças, a energia deles e tentar parar esse cara. Então, eles toparam, todos eles se reuniram na casa da Nancy e aí eles decidiram criar um circuito. Então, eles se sentaram em um círculo, em uma mesa, e todos eles começaram a imaginar e se colocar dentro daquela situação e daquelas visões. Eles conseguiam sentir que esse homem estava preparado para atacar aquela mulher. E eles conseguiam ver ele, de acordo com a Nancy, como se ele fosse um inseto em um microscópio. Só que eles precisavam pegar esse cara, ele precisava parar de cometer esses crimes. Então eles desejaram que ele sentisse toda a dor que ele estava infligindo a essas mulheres, para que ele nunca mais cometesse algo tão horrível assim. Quando eles terminaram, a Nancy sentiu que algo tinha sido finalizado, mas ela não viu mais nada. As pessoas que estavam lá ajudando ela foram embora, ninguém sentiu nada muito diferente, além de uma sensação de alívio. E aí ela foi dormir, mas sem esperar muita coisa. No dia seguinte, quando ela acordou, ela viu que o Bill e o Jim tinham chegado na casa dela. Quando eles chegaram lá, eles perguntaram imediatamente: "Nancy, o que você fez?" E eles pareciam muito sérios. Foi aí que o Jim disse: "A gente pegou o assassino." E o que aconteceu foi o seguinte: no dia 16 de janeiro, logo cedo pela manhã, um homem ligou para a polícia dizendo que tinha sido esfaqueado nas costas. Quando os policiais chegaram na cena para socorrer essa pessoa, eles encontraram um carro sedã verde com 3 luzes na traseira e um homem sofrendo de um machucado pequeno nas costas. O policial que chegou na cena lembrou do caso do assassinato e lembrou desse carro em específico, então ele já ficou em alerta e avisou outras pessoas. Marinha. Quando ele perguntou o nome do homem, o homem respondeu: James Kodati. Foi aí que o sobrenome dele foi completado e a Nancy tinha acertado. E aí eles perguntaram de novo pra ela: o que você fez? Mas ela não conseguia entender. Como assim o que ela tinha feito? De acordo com o James, ele tinha sido esfaqueado nas costas por uma mulher que batia exatamente na descrição da Nancy. Era como se a Nancy tivesse ido até lá e esfaqueado ele. E aí vocês podem estar pensando: tá, às vezes a Nancy era uma sonâmbula louca que foi lá, esfaqueou o cara, de alguma forma ela encontrou ele e não se lembrava no dia seguinte. Então, mas
Com a perícia e com as investigações, eles descobriram que esse ferimento que o James estava nas costas tinha sido auto-infligido, ou seja, ele fez nele mesmo. Só que o motivo para ele ter feito isso nunca ficou claro. Quando a polícia olhou dentro do carro, eles ficaram surpresos com o que eles encontraram. Eles encontraram sangue que pertencia a Amy e também encontraram muitas evidências, principalmente no porta-malas do carro. Lá tinha fios de cabelo que foram levados para teste de DNA e descobriram que era da Deidre. A Nancy sabia que a Deidre tinha sido jogada no porta-malas do carro. Nenhuma testemunha descreveu aquilo. A única pessoa que tinha descrito era a Nancy. Em 1985, o James foi preso pelos assassinatos da Amy e da Deidre. A polícia nunca conseguiu explicar o ataque misterioso que levou à prisão dele. O Jim e o Bill, contando esse caso, dizem que eles nunca foram muito crentes nesse tipo de coisa, mas que esse caso fez eles acreditarem. E até hoje eles não conseguem explicar exatamente os poderes da Nancy, como ela viu tudo aquilo, como ela sabia de tantas coisas e como ela ajudou eles nessa investigação. Bom, essa foi a história de hoje. Não sei vocês, mas me deixou com uma crise existencial do que é real, do porquê a gente tá aqui, porquê que a gente existe, qual é o sentido do mundo e do universo. Então comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.